Paz seja convosco. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui nesta noite. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai falar conosco. Você lembra que nós ministramos na última quarta-feira? Pastor, não começa essas perguntas, pastor. Eu disse que eu ia perguntar, não disse? O que eu preguei quarta-feira passada? Você lembra? Pastor, se eu falar domingo, eu posso até lembrar. Mas quarta-feira passada já vai ficar meio complicado. Já começamos uma série de mensagens dando a volta. Oh, aleluia. Pelo menos o nome da série você sabe. Mas o que foi pregado na última quarta-feira? Você lembra? Pode pôr no telão já. O tema de hoje não tem problema. Mas de quarta-feira passada não. O que foi pregado na última quarta-feira? Você não vale o que você está fazendo lá. Nós falamos sobre disposição. Lembrou? Ezequiel 36, 26, que fala que o Senhor tirou o coração de pedra e nos colocou um coração de carne. Então, para nós darmos a volta por cima, nós precisamos quebrar alguns ciclos da nossa vida. Nós precisamos nos entregar mais a Deus. Nós precisamos compreender melhor aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Não adianta apenas nós falarmos, nós temos que vivermos aquilo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Então todos querem dar a volta por cima, amém? Todos nós queremos viver melhor, todos nós queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Mas a primeira pergunta é: nós estamos dispostos? Nós temos disposição para isso? Nós estamos permitindo com que Deus venha fazer isso na nossa vida? E hoje nós vamos apertar um pouquinho. Para você dar a volta por cima, não precisa só ter disposição. Você precisa passar por uma etapa chamada perdão. E quando nós falamos em perdão, mexe conosco, mexe com as nossas estruturas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 11. Nós vamos ler aqui alguns textos. 1 Pedro 3,11. Encontrou aí? A tradução que vai estar no telão vai estar diferente da tradução aqui, mas o texto nos leva ao mesmo conteúdo, amém? Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Essa aqui é a nova versão da linguagem de hoje. Essa aqui é a nova versão internacional que diz: afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Eu muitas vezes costumava acreditar que na mentira nós iríamos ser a vítima do que acontecia conosco e acabávamos envolvendo outras pessoas na situação. Nós vivíamos uma vida muitas vezes que não era aquilo que nós queríamos viver. Uma vida muitas vezes de mentira. E a Bíblia diz aqui: afaste-se do mal e faça o bem. Mas muitas pessoas preferem continuar vivendo aonde? Contando uma mentira hoje, uma mentira amanhã, para sustentar aquilo que ela acha que é verdade. Mas no fundo, quem está sofrendo com tudo isso é quem? É a própria pessoa. E as pessoas muitas vezes que estão à sua volta, porque acabam se envolvendo com a situação, acabam se envolvendo com aquilo que essa pessoa está vivendo. Dar a volta por cima não é somente nós sairmos daqui e contagiados e dizer: agora chegou a hora, eu vou dar a volta por cima, vai dar tudo certo, é agora. Não é sobre isso que eu estou dizendo, querido. É sobre nós permitirmos que Deus venha de fato trabalhar na nossa vida. É permitirmos que de fato Deus venha fazer a reforma que precisa ser feita na nossa vida.
Quando você vai reformar uma casa, é fácil reformar uma casa? Não. É fácil reformar uma piscina, pastor Luiz? Eu já encarei com ele já umas piscinas aí para reformar, misericórdia. É 1000 vezes melhor você começar do zero do que você pegar um negócio lá e ter que desfazer, ter que adaptar algumas coisas, fazer algumas coisas para que funcione. Deus quer fazer essa reforma em nós, porque outrora nós vivíamos uma vida afastada de Deus e agora nós estamos andando com Deus. E o Senhor diz aqui em 1 Pedro: afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. O que é tudo, irmão? É tudo. Eu preciso permitir com que Deus venha cumprir na minha vida a vontade e o querer dele. Eu preciso ter uma plaquinha dentro de mim, no meu coração, na minha mente, no meu pensamento, dizendo assim, ó: eu estou em reforma. Todos os dias Deus está reformando algo da minha vida. Mas para isso exige o esforço, exige a entrega, exige a busca, exige a dedicação, exige o nosso esforço. Pode ser reconfortante dizer a nós mesmos que outra pessoa é culpada pelos nossos fracassos e nossas dores. Mas isso é apenas uma desculpa para não assumirmos a responsabilidade que nos mantém presos. Quando acreditamos que somos vítimas, procuramos desculpas para continuar com nossos comportamentos que nos destroem e acabamos nos prendendo num ciclo de dor. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Que muitas vezes nós queremos buscar culpados e acharmos a culpa que muitas vezes está em nós, nas outras pessoas, porque nós falamos: não, eu não vou, eu não faço. Olha que interessante que a Bíblia fala: não adianta nada, não adianta nada, absolutamente nada, nós virmos no altar, trazer a nossa oferta, trazer o nosso dízimo, se não houver perdão no nosso coração. É, pastor? É. Não adianta nada. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que certa vez um homem veio trazer a sua oferta ao altar. E o que o Senhor falou para ele? Veja a tua oferta aqui. Vai lá primeiro, reconcilia-te com teu irmão. Aí depois você volta e entrega a tua oferta. Porque se você entregar desse jeito, é a mesma coisa que nada. Você entendeu por que muitas coisas não acontecem na vida do cristão, não acontece na vida das pessoas? Porque muitas pessoas têm dificuldade em virar algumas chaves, em perdoar, em liberar perdão, em deixar Deus trabalhar em seu favor. Porque a maior dificuldade do ser humano, querido, uma das, né? Não é a maior, uma das dificuldades do ser humano é o tal do perdão. Não adianta encher a boca e falar que ama a Deus, se não consegue amar aqueles que estão à volta, se não consegue perdoar aqueles que estão à volta. Ah, pastor, mas quem perdoa é Deus. Quem disse isso para você? Não, eu não tenho que perdoar ninguém. Quem tem que perdoar é Deus. Você tem esse pensamento, você está totalmente equivocado e errado. Porque a Bíblia nos ensina que Ele nos perdoa, mas nós também temos que fazer o quê? Perdoar ao nosso próximo. Não tem como eu querer viver uma vida com Deus, mas uma vida de mentira, uma vida achando que a culpa dos meus fracassos, das minhas dores, sempre será do outro, e não a minha. O que Deus me ensina, meu querido, sempre, e eu já disse isso, e vou dizer mais uma vez, nós temos que aprender a nos colocar no lugar da outra pessoa. Porque quando nós começamos a nos colocar no lugar da outra pessoa, nós vamos começar a enxergar de uma outra forma. Jesus, quando veio à terra, o que ele fez? Ele veio aqui para acusar todo mundo, ele veio aqui, não. Ele veio aqui e se colocou no lugar dos pecadores, ele se colocou no meu lugar, ele se colocou no seu lugar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Jesus amou as pessoas.
Jesus não apenas amou, mas Ele foi muito mais além, Ele entregou a sua vida por nós. Olha que coisa linda, que dádiva maravilhosa. Eu quero dar a volta por cima, pastor. Então você tem que ter disposição, mas você precisa perdoar também. Você precisa se sentir perdoado. Mas isso é apenas uma desculpa para não assumirmos a responsabilidade, o que nos mantém presos. Quando acreditamos que somos vítimas, procuramos desculpas para continuar com nossos comportamentos destrutivos e acabamos nos prendendo num ciclo de dor. Vou repetir isso aqui que eu fiz questão de anotar. Quando acreditamos que somos vítimas, procuramos desculpas para continuar com os nossos comportamentos que nos destroem e acabamos nos prendendo num ciclo de dor, ou seja, é um ciclo que não tem fim. Não consegue sair dele, não consegue romper, não consegue vencer, vive sempre naquele ciclo de dor, naquele ressentimento, naquela mágoa, fica sempre trazendo à memória aquilo que já passou, aquilo que já se foi. E vou ser repetitivo mais uma vez, a Bíblia diz o que mesmo a respeito disso? Que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez. Agora eu pergunto, você tem permitido Deus fazer algo novo na tua vida, ou você continua vivendo a mesma coisa? Ontem aqui na aula da escola bíblica, o pastor Luiz falou algo que quase eu dormi essa noite. Verdade, ele não percebeu, foi durante a aula, mas aquilo me trouxe eu sei da minha responsabilidade, mas eu fui dormir com um peso e uma responsabilidade ainda maior, porque ele virou uma chave, uma palavra que ele falou. Eu não tenho, gente, o que nós não temos é problema com isso. Nenhum, ego nenhum, vaidade nenhuma. E ele falou algo ontem que virou uma chave na minha vida. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu estou falando que nós podemos fazer mais, e eu posso fazer mais. Não tinha nada a ver com a aula, mas o Espírito Santo usou a vida dele para falar, porque eu precisava ouvir aquilo. Talvez pessoas que estavam aqui ouviram, mas estavam mais interessadas no assunto que estava rolando. Mas aquilo foi para mim, eu entendi que foi para mim. Ninguém lembra, né, Gisele? Mas não lembra, o que foi? Lembra quando ele falou que... Ajuda agora aí, pastor, que eu estou focado na mensagem aqui. Que Deus veio falar com Moisés, e Deus tirou, foi de Moisés, a porção do Espírito. E colocou nos 70 que queria que ele ajudasse ele. Irmão, 70 homens de confiança. Ou seja, Deus falou fortemente no meu coração. Dele. Sim, sim. Mas aquele Espírito Santo me disse no meu coração, pegou e falou algo muito forte para mim. Eu precisei virar uma chave na minha vida. Mas que chave que é, pastor? Isso aí é Deus, irmão. Glória a Deus. Eu e Deus. Porque tem coisa que Deus trata no meu particular, é comigo. E eu oro por ele e falo: Deus, quando alguém subir aqui, quando alguém for dar aula, quando alguém for falar alguma coisa, usa para falar, porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Quando eu saio da minha casa, eu venho para esse lugar, meu irmão, com o meu coração cheio de expectativa, para que Deus fale comigo. Eu não quero vir mais um culto, eu quero sair daqui cheio da palavra, eu quero sair daqui cheio da presença de Deus, independente de quem prega, independente de quem sopra para cantar, independente do que vai acontecer aqui. Eu quero estar com o meu coração cheio de expectativa. Então você pode ter certeza, irmão, todo culto que eu sento para ouvir, Deus, ele fala comigo, porque eu tenho um coração sensível ao Espírito de Deus. Como eu já disse aqui, talvez você pode sair daqui e falar assim: nossa, parece que o culto hoje foi, para mim nenhum culto aqui foi ruim. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir ele falar comigo. Isso faz parte disso aqui que nós estamos falando. Isso faz parte de dar a volta por cima, de nós virmos para um lugar com entusiasmo, sem desculpa, sabe? Romper as barreiras, saber que Deus está conosco, saber que nós podemos fazer sim o bem, que nós podemos sim procurar fazer a paz, porque Ele está conosco, o Senhor está conosco. Nós precisamos sair da bolha da desculpa, nós precisamos sair da bolha do mimimi, sabe? Nós precisamos sair dessa bolha do vocabulário crentão.
Não, meu irmão. O Senhor quer de nós um coração quebrantado. O Senhor quer de nós pessoas que estejam disponíveis para viver o propósito dEle. Talvez chegou aqui nessa noite falando assim: meu Deus, como foi difícil chegar aqui hoje, mas você chegou, porque você venceu. Você está aqui. Você não deixou para... eu vou domingo de manhã. Não, eu vou hoje. Largou tudo para trás e veio. Você conseguiu quebrar e romper um ciclo na sua vida. Saia desse ciclo de dor, desse ciclo que tem destruído a tua fé, o teu relacionamento com Deus. Rompa, não tenha medo, seja ousado. Ah, pastor, mas como que eu vou? É que eu quero abrir um parêntese, e meu irmão vai saber do que eu vou falar. Meu pai partiu com 73 anos, dia 9 de fevereiro de 2019. O pai nunca deixou faltar nada para nós, né? Nada. Absolutamente nada. Mas o meu pai, ele veio de uma criação que foi da maneira que ele foi ensinado, da maneira que ele foi criado. Então nós não tínhamos muito aquele contato de abraçar, não tinha. Tinha um respeito, tinha um amor, tinha tudo isso. Mas faltava esse... E Deus permitiu tudo isso. Os últimos 3 meses de vida dele, Deus quebrou tudo isso. Sabe? Meu pai olhar para mim e pedir perdão. Eu nunca que eu ouvi meu pai falar um negócio desse. E nós poder olhar para o pai e falar assim: pai, o senhor tem que perdoar também a gente. E Deus trabalhou, Deus fez algo extraordinário. Por isso que hoje tenho certeza e convicção que ele está com Jesus. De poder chegar lá, de poder abraçar, de poder dar um beijo no rosto dele, falar: pai, estou aqui, pai, te amo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E ele fala para as enfermeiras: olha como meus filhos me tratam. Nossa, olha, eu nunca imaginava que meus filhos podiam fazer isso por mim. E nós estávamos ali fazendo massagem, estava ali ajudando, estava ali abraçando, estava ali amando. Foi um tempo, irmão, que um dia eu falei para Deus, eu falei: Deus, será que seria muito pedir para o Senhor? Você puder deixar mais? Porque nós nunca tivemos isso. E não culpo meu pai, não. Jamais vou culpar ele por isso. Essa é a maneira que ele foi criado. Mas quando entrou o relacionamento, quando entrou a quebra daquele ciclo, e ele compreendeu isso, irmãos, as coisas mudaram. Porque a bolha foi rompida, a bolha foi furada. Foi furada. Nós precisamos parar de darmos desculpas e começarmos a fazer aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos. E Deus olha para nós e diz assim: será que é muito eu falar para vocês e pedir para vocês? Amar as pessoas, amar aqueles que estão ao teu lado, porque pode ser que não dê mais tempo. E depois que partir, meu querido, não adianta chegar lá e falar: me perdoa, não tem como perdoar. Já foi. O que vai fazer agora? Deus nos dá todo o tempo para que nós possamos nos consertar, para que nós possamos amar, dar a volta por cima. É ter este coração, um coração perdoador. Dá-me um novo coração, Deus. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a amar, um coração disposto a viver o teu propósito. Vamos lá em Salmo 19, 12. Volta um pouquinho aí. Diz assim: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber.
coração do salmista Davi. O salmista Davi aqui olha para Deus e fala assim: Deus, quem pode ver os meus próprios erros, a não ser o Senhor? Porque o Senhor tudo vê, o Senhor tudo pode. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Porque tem coisas que nós cometemos sem as pessoas perceberem. E aqui o salmista chega diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, se eu ofendi alguém sem perceber, se eu falei alguma coisa sem perceber, Senhor. Me traz a memória, Senhor, para que, se preciso for, eu vá pedir perdão, eu vá me consertar. Nós não temos que ter essa dificuldade entre nós, irmãos. Nós não temos que ter essa dificuldade com aqueles que estão à nossa volta. Por isso que a Bíblia nos traz a reflexão sempre. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É só para a Santa Ceia isso? Não! É para todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias o diabo quer nos destruir. Todos os dias. Mas todos os dias há perdão, a graça e a misericórdia de Deus sobre nossa vida. A pergunta sempre vai ser essa: você quer essa graça, essa misericórdia, esse perdão de Deus sobre a tua vida? Você quer caminhar e andar com o Senhor? Ter um coração como Davi aqui estava se expressando diante de Deus? Purifica-me, Senhor, das faltas, das minhas falhas que cometo sem eu perceber. Me ajuda a vencer, Senhor. Porque enquanto eu estiver nesta carne, enquanto eu estiver nesta terra, Senhor, eu estou sim à mercê dos erros, eu estou à mercê, Senhor, de fazer coisas que vão desagradar ao Senhor e vão desagradar a outras pessoas também. Quando nos agarramos à falta de perdão, construímos muros ao redor dos nossos corações para nos proteger da dor que sentimos. Fazer isso só nos deixa preso à dor. Vou repetir isso para que você grave. Quando nós agarramos a falta de perdão, preste atenção, quando nós nos agarramos à falta de perdão, nós construímos um muro ao nosso redor, ao redor dos nossos corações, para nos proteger da dor dos sentimentos. Você parou para perceber, prestar atenção nisso? Que nós, para nos defendermos, nós nos fechamos. Porque dói. Porque está doendo. Porque é difícil romper isso. É difícil vencer esta dor. É difícil vencer este ressentimento. É difícil mudar. É difícil estar em reforma todos os dias. É difícil permitir que Deus haja na nossa vida, para nós seres humanos. Mas quando nós permitimos a ação de Deus em nós, Deus faz algo extraordinário acontecer na nossa vida. Quer dar a volta por cima? Depende de quem? Depende de Deus? Não. Nós temos que quebrar essa máxima no nosso meio. Depende de nós, porque Deus quer fazer. Passei muitos anos ouvindo que Deus, todo mundo atribui, não, é porque Deus tem que fazer, Deus tem que fazer nada, irmão, Ele já fez. Quem tem que fazer somos nós. E o que nós temos feito para vivermos o propósito dEle, o que nós temos feito para perdoar, para amar, para viver aquilo que Ele tem colocado diante de nós? É muito fácil tudo atribuir para Deus, né? Eu não perdoo aquela pessoa porque Deus permitiu que acontecesse. Não, Deus não permitiu não, querido. Foi você, foi eu que foi lá e fez o que não era para fazer. Essa é a verdade. Não queiramos colocar Deus nos nossos rolos. Não queiramos colocar Deus no meio de coisas que Ele está desaprovando. Pastor, a verdade dói, mas ela liberta. É simples assim.
nenhum dos apóstolos passava a mãozinha na cabeça das pessoas. Eles mostravam a realidade. Aqui. Jesus não massageou o ego de ninguém. Pelo contrário, Jesus exortou o tempo todo. Porque Jesus quer o maior número de pessoas com Ele no céu. Jesus falou mais sobre o inferno enquanto esteve aqui na terra do que sobre os céus. Sabia disso? Eu já falei isso aqui. Jesus alertou muito mais sobre o inferno para as pessoas, dizendo para as pessoas: quão terrível é aquele lugar. Porque aquele que andar com Ele vai ter uma eternidade toda para vislumbrar aquilo que Ele tem preparado para os seus. Mas para chegar lá precisa passar pelo caminho do perdão. Precisa desejar a purificação do Senhor na sua vida. O perdão abre as portas da prisão que criamos ao redor do nosso coração. Nos liberta da nossa mentalidade de vítima e nos permite assumir a responsabilidade pelas circunstâncias. Ninguém pode nos impedir de fazer a mudança que precisamos fazer na nossa vida. Ninguém pode nos impedir. Só existe uma pessoa que pode nos impedir. Ah, é ele, pastor, eu sabia que era ele. É Satanás, é o diabo. Não! Não é ele. Quem que é, pastor? A única pessoa que pode te impedir. Você. Eu. A única pessoa que pode impedir o agente de Deus na minha vida sou eu. Por isso, meu irmão, tenha uma mentalidade de Deus na tua vida, não de vítima. Permita-se assumir os teus erros, as tuas falhas. Por mais que você ache que a pessoa passou despercebido, mas se você ficou incomodado no seu coração, vai lá, pede perdão, não tem problema nenhum. Posso usar, pastor Luiz, mais uma vez, mas é? Aconteceu algo aqui uns domingos atrás, e acabou o culto, eu chamei o pastor Luiz, ele ficou sem entender nada. Eu chamei ele, falei: pastor, me perdoa. Ele falou: te perdoa. O que aconteceu? Eu falei: aconteceu uma situação assim. Eu falei: pastor, não lembrava mais, nem sabia disso. Mas sabe o que é isso, irmão? É que eu não ia dormir em paz. Eu não ia dormir em paz. Eu cheguei e falei: pastor, me perdoa, porque aconteceu aquilo lá, não devia ser daquele jeito, e ficou feio. Eu me perdoa. Talvez para ele ir embora tranquilo, está tudo certo, ele nem lembrar. Mas só que quando nós estamos caminhando com Deus, irmão, nós não temos dificuldade de pedir perdão para ninguém. Nós não temos dificuldade de chegar para a pessoa e falar assim: meu irmão, Gilvão, aquele dia lá eu falei contigo, me perdoa. Mas o que foi, pastor? Eu não lembro, não. Eu falei daquele jeito lá, e não foi legal o jeito que eu falei, não foi, a maneira que eu me expressei não foi legal, me perdoa. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Eu não tenho essa dificuldade, não. Já que pedir perdão, não tenho problema nenhum de pedir perdão. Não tenho problema nenhum de romper a bolha. De falar assim: viu, aquele dia, sabe, aconteceu isso. Mas como consegue fazer isso, pastor? Praticando. Porque se nós não praticarmos aquilo que nós aprendemos na palavra, nós nunca vamos viver a palavra. Não sede somente pois ouvintes da palavra, mas sede o quê? Praticantes da mesma. Porque se nós não praticarmos, não vai gerar mudança na nossa vida. Por muitas vezes nossa percepção é de que Deus é responsável pela nossa dor. Por isso nos sentimos desiludidos ou até mesmo zangados com Deus. Nós podemos sentir que Ele nos decepcionou, ou então pensar: como Ele deixou isso acontecer? Mas Deus nunca nos decepciona. Quando nós vivemos num ciclo de dor, quando nós vivemos num ciclo que nós não rompemos, nós não andamos com Deus, é esse o sentimento que recai sobre nós. Por que que Deus permitiu isso? Deus é o responsável por isso. Não é responsável, querido. O responsável somos nós. E é isso que nós temos que ter maturidade de entender que a responsabilidade de conduzir esta vida aqui é nossa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Por isso que ele diz que a salvação, ela é o quê? Ela é coletiva? Individual.
Por isso que ele usa o exemplo: haverá dois no campo, um há de ficar, outro há de subir. Estarão dois sobre o telhado, um há de subir, outro há de ficar. O que ele está querendo dizer com isso? Ei, se vocês não andar comigo, vocês vão ficar. E para chegar à eternidade com ele, precisa se passar pelo processo do perdão, que é um processo libertador. Ele nos deu livre-arbítrio e autoridade sobre a nossa vida. Se ele pudesse ter deixado essa parte fora, né? Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. Para muitas pessoas é fácil conduzir, para outras pessoas é difícil. Outras pessoas vai bem até um tempo, depois é que nem uma montanha russa, vai lá embaixo. Aí depois sobe de novo. Nós vamos compreender e entender que no Evangelho nós precisamos ter o que? A constância. O que é a constância? Não é o nome de uma pessoa. É ser constante. É não desistir. É amar incondicionalmente. É perdoar incondicionalmente. É se entregar aos pés de Jesus, para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Bom, vamos lá para os textos, eu não vou conseguir aqui devido ao horário. Efésios 4, 26, vamos lá. Efésios 4, 26. Diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e nem fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Vamos aqui? Tem que dar um pouco diferente, né? Não, volta lá, deixa na NVI para a gente fazer o comparativo. Tá, na NVI vai dar um pouquinho diferente. Na hora que voltar aí você me fala. Se vocês ficarem com raiva, não deixe com que isso faça que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Aí ele é muito: não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Aqui já é um pouquinho mais aberto, né? Já vai mais direto ao ponto. Ou seja, quanto menos brecha eu der para Satanás, mais fortalecido eu vou estar diante de Deus. Essa luta é de quem? É sua, irmão. É minha. O que vai ganhar você ficar o dia inteiro irado? O que vai ganhar você ficar o dia inteiro com raiva no coração? A Bíblia diz, viu? Se possível, se para com isso antes que o sol se ponha. Resolva o que tem que resolver. Não fique irado, não. Deixa o Espírito Santo conduzir. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Eu não consigo, pastor. Consegue? Você está aqui hoje. Como você não consegue? Só depende de você. Vamos lá para 2 Coríntios 5, 21. Eu tenho mais um texto para ler e eu quero dar um tempo aqui para a gente orar. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Vou repetir aqui nessa tradução. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, agora possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, se eu ando junto com Ele, eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Porque João 14,6 diz o que mesmo?
Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos um pouquinho para frente aí para nós encerrar, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Olha que extraordinário o Senhor fala para nós. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Lembra o que eu disse aqui, um pouquinho atrás? Não, eu não tenho que perdoar ninguém não, quem perdoa é Deus. O que a Bíblia diz, irmão, aqui mesmo em Colossenses 3:13? Não fiquem irritados com os outros e perdoem uns. Meu Deus. Caso alguém tenha alguma queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, olha isso, assim como Ele nos perdoou, perdoe uns aos outros. Quer dar a volta por cima? Quero, pastor. Tem que passar pelo perdão, senão você não vai chegar a lugar nenhum. É simples. Quem você precisa perdoar hoje? Vamos direto ao ponto. Quem você precisa perdoar agora? Ah, pastor, pegando pesado, não é eu não, é a Bíblia. Pastor, está tudo certo, não precisa perdoar ninguém. Amém, glória a Deus por isso. Porque a palavra sirva de um alerta para você. Quem você precisa perdoar hoje? Pode ser outra pessoa ou você mesmo. Olhe para os seus sentimentos em relação às pessoas da sua vida. Considere como as tensões não resolvidas podem revelar a falta de perdão. Vou repetir isso aqui. Olhe para os seus sentimentos, para você, em relação às pessoas da sua vida, as pessoas que estão no seu convívio. Considere como as tensões não resolvidas podem revelar a falta de perdão entre vocês. Tem coisas que precisam ser resolvidas, irmão, então resolva. É, pastor? É. Aí quando? Se possível, hoje. Pastor, uma pessoa não mora aqui, mora lá do outro lado. Está vendo esse negocinho aqui? Agora você consegue ver a carinha da pessoa assim. Você consegue ligar para ela, você consegue falar com ela. Pastor, não? Consegue, irmão. Porque antes você vai orar, você vai falar com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Pastor, a pessoa não quer falar comigo. Aí você vai dobrar o teu joelho e vai orar e vai entregar diante de Deus. Vai falar, Deus, prepara o melhor momento, prepara a melhor hora, Senhor. Porque eu estou disposto a mudar essa história da minha vida. Porque a vida de muitas pessoas estão travadas, não vão para frente. Não conseguem dar a volta por cima, não conseguem viver o propósito, porque está faltando perdão. Existem muitos códigos aqui na Bíblia, querido, que nós precisamos compreender, nós precisamos entender isso. Tudo aqui, ó. Quando nós começarmos a trazer isso para a nossa realidade, muitas coisas vão começar a mudar na nossa vida. Coisas simples, coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas pequenas, coisas do seu dia a dia. Deus vai começar a colocar tudo no lugar e Deus vai começar a abrir o caminho para você. Você vai falar assim, por que está acontecendo tudo isso? Porque você está tendo disposição, você está tendo um coração perdoador. Você está se agarrando com o teu melhor amigo, que é o Senhor, e que pode te conduzir. Deixa Deus trabalhar na tua vida, irmão. Para de ser teimoso. Porque eu estou falando isso aí, porque eu era um dos muito teimoso. Hoje eu quero viver o propósito de Deus. Simplesmente isso. O que Deus mandou fazer, eu faço. Não tenho medo, não. Coisas simples, coisas pequenas, Deus começa a realizar, Deus começa a fazer. Quanto menos a gente espera, é só não abrir a boca, orar. Se você soubesse o poder que é na oração, meu irmão, você não ficar quieto. Se você soubesse o poder que há quando você abre a tua boca para orar, que Deus pode mover em teu favor, você não ficar quieto um dia sequer da tua vida, você ia orar todo dia. Você não ia perder nenhuma oportunidade de pôr teu rosto no chão, teu rosto no pó para clamar a Deus. Você ia falar com Ele. Em tempo, fora de tempo, você ia falar com Ele. Mas vamos voltar aqui para o perdão.
Porque é isso que o Senhor quer tratar conosco hoje. Nós passamos aqui por várias passagens. Eu tinha muito mais coisa para poder falar. Só quero essa última aqui. Pode ficar de pé. Não posso permanecer ligado ao meu passado e esperar viver na vitória. Posso escolher entre viver na minha história ou no meu destino. O perdão nos permite viver o nosso destino. Posso escolher entre viver na minha história ou no meu destino. O destino que Deus preparou para mim. O perdão nos permite viver o destino que Deus preparou para nós. É simples. Eu quero que nessa noite você tenha liberdade para orar. Você tem liberdade para... Se você quiser sentar no lugar, falar, não, pastor, eu quero orar num canto aqui, eu quero vir aqui no altar orar, eu não vou ficar perto de ninguém agora. Eu quero sair de perto, eu quero ficar sozinho. Esse é o seu tempo com Deus. Muitas coisas precisam mudar na tua vida? Precisa? Não, agora é a hora, irmão. É a hora do confronto, é a hora de você abrir teu coração para Deus e falar, Deus, estou aqui, ó. Estou aqui, Senhor. Estou aqui abrindo meu coração para o Senhor. Estou aqui abrindo meu coração para Ti. Onde eu preciso liberar perdão, para quem eu preciso liberar perdão. Tenha liberdade nessa noite. Tenha liberdade nessa noite. Tenha liberdade para derramar o teu coração diante do Senhor. Para falar para o Pai, falar, Pai, só de eu pensar dói, Senhor. Só de eu ter que encarar a realidade dói, Senhor. Mas permita Deus te ajudar. Permita o Espírito Santo te ajudar, meu querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai falando com Ele nessa noite. Vai falando com Deus. Vai derramando teu coração na presença do Pai. Se as lágrimas vierem, não tem problema. Para você chegar à tua vitória, para você dar a volta por cima na tua vida, você tem que passar pelo processo. Não deixa Deus quebrantar. Deixa Deus quebrantar o teu coração, deixa Deus quebrantar a tua vida, deixa Deus fazer. Em nome de Jesus, permita isso. Permita isso, permita isso, permita isso, permita isso. Permita o Senhor mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele te ama, Ele te ama. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Quando não há mais vida, esperança ou fé, Deus vai mover. Quando não tem Trabalhando o Espírito Santo em cada coração, em cada vida, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ministra, Senhor, a tua vontade, o teu querer, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Cura, Senhor, as emoções, cura, Senhor, os sentimentos. Cura, Senhor, as vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai trabalhando o Espírito Santo em cada coração, em cada vida aqui nessa noite, Pai. Tu és o Deus de paz. O perdão
do Senhor que nos alcançou, Senhor, possa alcançar as outras vidas em nome de Jesus. Rompa, querido, nessa noite. Rompa nessa noite em nome de Jesus. Rompa todas as barreiras. Rompa todo o mal em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Mas não, vou deixar eu falar. Te ajudar aqui nessa noite. Muitas vezes você encontra a dificuldade, né, de perdoar, de dar um abraço, sentir-se abraçado. Fica de frente aqui agora. Muitas vezes existe esta lacuna. Do outro lado, alguém que precisa do perdão, que precisa ser perdoado. Deste lado, alguém que precisa tomar uma postura, uma decisão, mas muitas vezes fica com medo de que forma a outra pessoa vai reagir. Mas olha que simples que pode acontecer. Ó, o abraço transforma, o abraço cura, o abraço tem poder de mudar todas as coisas, situações, circunstâncias na nossa vida.